Olá, você que nos acompanha. Começa agora o programa Assembleia Popular, edição número 309. As regras deste programa estão previstas na resolução de número 839 de 2004 da Assembleia Legislativa de São Paulo. Aqui, os participantes usam a tribuna para falar sobre os assuntos de interesse da comunidade. Hoje, 13 pessoas se inscreveram. Cabe a cada um o tempo máximo de 4 minutos e 35 segundos. O nosso primeiro participante de hoje é o senhor Agostinho da Paixão Miranda. Boa tarde a todos que nos assistem. Victor Reis, pare o que você está fazendo e preste atenção na minha movimentação. Aprendendo com a máfia italiana, estabeleça prioridades. Se está cercado de jacarés, a primeira providência é drenar o pântano. 1000 amigos não são suficientes. Um inimigo é. Não existe inimigo inofensivo. Só se conhece o soldado quando ele vira tenente. Nunca faça um inimigo sem necessidade. Se você é bigorna, seja paciente. Se é martelo, bata. Rouba banco. Chula, policial civil, Papa Charlie, mora a 50 metros da minha casa. Seu sócio Dudu e outro sócio dele, o Roberto Iberé, clonaram o cartão da Santa, essa americana que estava sendo mantida em cárcere privado pelos 38 oficiais afastados da Polícia Militar durante o governo Luiz Antônio Fleury Filho. Esse Dudu comprou uma casa no Jabaquara com dinheiro roubado dela. O sócio dele, o Roberto, também clonou o cartão e estava roubando ou está roubando. Esse policial civil, com certeza, clonou também o cartão, porque ele são sócio, né? Com certeza ele clonou. O nome completo desse marginal, ele é assaltante de banco, rouba carro há mais de 25 anos, está ameaçando direto de me matar. Tem uma quadrilha de assalto a banco. O nome completo dele eu não tenho. Tem a picape, que hoje eu levantei meio enfesado, eu levantei, fui lá perto da garagem dele e anotei a placa do carro dele. Chevrolet placa BHF 7911 e tem um caminhão guinche Love 4488. Pela placa você tem o nome completo do cara. E é evidente que a capivara dele tem mais de 10 metros. Os 3 comandantes de força que estavam dando segurança que colocaram eles nessa empreitada para tomar conta dessa americana, em vez deles tirar ela do cativeiro, queriam levar ela para outro estado para roubar, estavam tramando a minha morte, queriam me matar para roubá-la. Vê só que loucura. Eu já denunciei isso aqui. Não quero entrar em maiores detalhes, porque está tudo gravado, já denunciei. Eu surpreendi um traficante de drogas na rua Padre Antônio de Gouveia. Estava de camiseta vermelha, traficante de droga, de camiseta vermelha, numa Fiorino branco, placa final 08. É evidente que ele foi abduzido por um disco voador, né? Não precisa nem de falar. Esse policial civil que mora a 50 metros da minha casa, ele trabalhava ou trabalha na 97 na Imigrantes. O Churinha, sei lá, ensinou para o maior traficante da Zona Sul, o NAID, o Código Internacional de Sinais e como utilizar o código. Esse traficante que foi pego nessa Fiorino, ele é daquelas bocadas ali da rua Delfino Faquino, rua Públio Pimentel, da rua Henrique da Mota. Eu denunciei esse policial. E ele, para salvar o pescoço, o que ele fez? Ele sabe que ele vai para o saco. Então, para criar maior confusão, ele ensinou o desdobramento astral para os marginais. E ele ensinou esse código. Eu já estava fora do meu bairro há 17 anos, voltei a questão de 5 anos. E quando eu retornei, ele já tinha ensinado o Código Internacional de Sinais para os marginais. Vai saber há quanto tempo ele ensinou. E agora é evidente que ele quer me matar, né? E eu estou cercado, porque esse assaltante de banco, do sócio dele, eu moro na parte de baixo da rua, ele mora na parte de cima. Ele e a mulher, Kátia, saem em astral e querem me matar. Na minha casa do lado tem um compadre dele, que é também traficante, sai em astral, está querendo me matar. Esse policial ensinou para todo mundo. Do meu vizinho da direita, são 3 casas alugadas, todos saem em astral, noia, querem me matar. Na parte de cima, colocaram os 38 oficiais afastados da PM, com um carteiro bissexual, Gillette, ele e a mulher, uma noia, os 2 são noias, são drogados, ela me segurando em astral e querem me matar. E faz 3 anos, já vai fazer 2 anos que esses comandantes de forças. Okay. Hoje eu tenho que ir lá na Avenida Mercúrio comprar ervas. Eu peço para meus amigos me darem segurança, porque estão querendo, policiais querem me matar a facada, matar a faca, lá na Avenida Mercúrio. Obrigado, boa tarde.
Obrigada. Eu chamo agora, então, para participar o senhor Alexis Pomeranzev. Bom dia, amigas e amigos. Estamos aqui de novo hoje, parece que pela última vez, porque agora vai ter as férias, as eleições, então nós vamos voltar daqui a 5 meses. Daqui a 5 meses. E eu posso garantir que daqui a 5 meses o assunto mais importante vai ser o assunto da água. E então esse assunto da água é básico, não é? Porque se não tiver água, o resto não importa. Bom, é uma coisa interessante também notar que acho que todo mundo sabe que nós vivemos no mundo de energias. No mundo de energias. E todos nós recebemos e emitimos, transmitimos energias. Então, essa que é a parte importante, porque antes de sermos seres humanos, somos fenômenos energéticos. E essa energia é uma coisa internacional, não é? Que a energia seja do Brasil, da China ou dos Estados Unidos, a energia é uma coisa universal. Universal. E então, como eu estava falando, esse assunto da água tem que ser debatido e planejado desde hoje, porque hoje, cada dia, a situação está ficando mais difícil, mais complexa. E me parece que o governo não está reagindo como deveria. O governo não está tomando as medidas certas, o planejamento certo para resolver o problema daqui 2, 3, 4, 5, 6 meses, não? Bom, agora tem gente otimista que diz que não, quando acontecer o pior, a gente sempre encontra uma solução, viu? E então o problema de São Paulo é o crescimento, porque São Paulo praticamente é uma das maiores cidades do mundo e esse fato desse crescimento de São Paulo não corresponde ao crescimento do globo terrestre, porque o globo terrestre não é uma bola elástica. O globo terrestre não está crescendo. São Paulo é uma cidade que está crescendo, mas o globo terrestre não está crescendo. Então, eu acho que o crescimento de São Paulo tem que ser controlado. Que se não for controlado esse crescimento, então nós vamos ao colapso total. E o problema é que todo mundo acha que a gente tem que sempre falar coisas positivas. Mas se não houvesse as coisas negativas, as coisas positivas não poderiam existir. Porque o positivo existe em função do negativo. Entendeu? Então, se todo mundo vai falar só coisas positivas, a gente não chega a lugar nenhum. Entende? Então, de vez em quando, tem que falar as coisas negativas. Mas quando as pessoas falam coisas negativas, tem gente que acha ruim, que acha que não deveria ser. E então essas coisas negativas muitas vezes são coisas construtivas. Se eu tenho mais um minuto, eu vou falar que a maior santa da história do Brasil, eu não vou citar o nome porque tem muita gente que pode achar ruim, mas é interessante que ela não é uma pessoa normal como todo mundo. E então vocês vão dizer, mas por que ela é santa? Porque ela não fala tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que entende? Então, a maior santa da história do Brasil, por que ela é a maior santa? Porque ela é uma emissora de energia muito poderosa. Vocês vão falar, mas que emissora de energia muito poderosa? Qual é a energia mais poderosa? Porque, sabe, tem a energia de um relâmpago. E essa santa, ela emite a energia mais poderosa que a energia de um relâmpago. Bom, vocês vão dizer, mas como? Qual é a energia que mais poderosa que a energia de um relâmpago? 30 segundos. Justamente. Então, é uma energia, a energia mais poderosa que a energia de um relâmpago é uma energia invisível, que você não enxerga. Que o relâmpago, você enxerga a energia. Entende? E o relâmpago, se ele bater em você, ele mata. Agora, essa energia mais poderosa do que a energia de um relâmpago, ela pode atingir você e você não acontece nada. Quer dizer, acontece, você fica mais energizado. Entende? Então, é por isso que na história da humanidade tem os santos. E os santos são pessoas que têm mais energia que os outros. É uma questão de energia. Bom, obrigado. Obrigada, senhor Alexis. Eu chamo agora, então, o senhor Carlos da Silva.
Boa tarde a todos os presentes, boa tarde à presidência da mesa, a jornalista Silvia e a nossa também jornalista Paula. Boa tarde às autoridades, boa tarde São Paulo, os deputados também, e boa tarde Brasil. Mais uma vez eu estou usando essa tribuna. Eu já sou bem conhecido, certo? E vou continuar falando, já estou falando há 7 anos, vou falar mais 7, 21 e 50, 100, quantos anos for preciso falar, eu continuo aqui falando, né? Eu continuo falando contra os planos de saúde, entre aspas, que não é saúde coisíssima nenhuma, contra os planos de homicídio, contra planos de homicídio. Eu tenho documentos de prova, eu só falo aqui com documentos de prova, né? Então, mais uma vez, eu quero repudiar a atitude nojenta, a atitude, não tem nem, posso classificar essa atitude, dos deputados federais e dos senadores de Brasília. Eu tenho vergonha de vocês, porque vocês deram anistia a esses planos de homicídio. Eles matam a família da gente, eles mutilam, tiram pedaço, vendem os corpos. E vocês, senhores senadores, vocês são ruins, vocês têm que trabalhar um pouquinho para você virar péssimo, ou virar outra coisa pior do que péssimo. Porque vocês, na minha opinião, vocês não valem nada. Esses planos de homicídio, mata sem dó, sem piedade. E eu falo aqui, há 7 anos, vou falar mais 7, e ninguém me escuta. Nem tão pouco a Dilma Rousseff. O que é que você está fazendo em Brasília, Dilma? Nada. Entendeu? E esses senadores protegendo, dando anistia, dizendo que esses planos de homicídio podem continuar. Não é assim. Eles têm que começar a matar a família de vocês. Aí alguém vai tomar providência. Aqui eu tenho documentos de prova. A minha mulher foi internada a fazer uma cirurgia de hérnia. Eu já falei aqui milhões de vezes, vou falar mais milhões. Né? Fizeram tudo errado, colocou o plástico dentro dela, certo? Depois ela teve 2 paradas cardíacas no corredor. Isso dá responsabilidade da AMIL, que é a quadrilha de assassinos criminosos, vermes, escória da sociedade. Tá? Eu não tenho medo de vocês, não tenho não. Eu não sou super-homem, mas eu não tenho medo de vocês não. Tá? Não tenho não. E cortaram o pescoço da minha mulher. Até hoje eu questiono, eu reclamo. Qual foi o bandido, o verme, o carniceiro que cortou o pescoço da minha mulher? Minha mulher não era lixo não. Vocês cortaram o pescoço dela. Isso doeu, desmontou a família, certo? Mas não desmontou o esteio maior, que sou eu, certo? E demorou vocês virem atrás de mim, demorou, que eu não tenho medo de vocês não. Se vocês são homem, eu também sou. Se vocês aprenderam a matar, eu também aprendi, tá? Vocês têm que tomar vergonha. Eu peço, esses senadores de Brasília, por favor, feche esses planos de saúde, acabe com essas mazelas. O Brasil precisa de pessoas honestas, competentes, acabe com essas mazelas. São as mazelas que tem no Brasil, que o Brasil está andando para trás. É uma vergonha. O meu tempo é pouco, mas aqui eu tenho um documento. Aqui está registrado no Ministério Público como homicídio culposo. Não é o homicídio culposo, é mais que doloso. E tem também aqui um documento fajuto do IML, feito pelo perito meia boca, tá? E aqui eu tenho o nome dos carniceiros. 30 segundos. Vou dar o nome: Roberto Ferreira Meirelles Júnior, Joaquim Francisco Romero, Leandro Cardoso Bache, Paulo Rezende Sá, Laura da Riba Camargo, Silvana Maria Remígio Buarque. Assassinos, criminosos, carniceiro de saúde, você não entende nada. Não entende nada, certo? Agora, eu lamento, a justiça brasileira isso começa a andar de uma forma muito lenta. Muito obrigado, eu voltarei outra oportunidade. Obrigada, seu Carlos. Por favor, a senhora Maria Aparecida Decol. Meu boa tarde a todos. Mais uma vez, eu venho ocupar essa tribuna para falar um pouquinho.
como o assunto muito grave é a água, então eu quero mostrar uma saída que eu conheço desde pequena. Aquela lagoa que morreram 4 garotos lá em Mauá, é uma lagoa que se formou no aquífero Guarani. Desde pequena falavam disso, por isso que quando eu soube do aquífero Guarani, eu liguei. Então, aquilo lá, eles foram tirando areia até atingirem o aquífero. Então, aquela água, ela brota e flui assim de acordo com o que ela consegue dar evasão. Ela só não nasce mais porque ela está com o peso da própria água, então ela flui menos. Se começarem a tirar a água dali, olha, eu acho que abastece Santo André inteiro, porque o aquífero é inesgotável. E quando morreu os garotos, o que eu ouvi foi o prefeito do PT de Santo André chegar lá e falar: eu vou aterrar essa lagoa. Ele nem tem conhecimento do que é aquela lagoa. E, no entanto, ele está ocupando um cargo importantíssimo e ele não toma conhecimento, ele não foi investigar o que é aquilo. É o aquífero Guarani. Quem quiser pesquisar, procura ver o que é o aquífero Guarani. É inesgotável. E eles falam de secar. E aí, quando eles fizeram a ocupação lá da Vila São Pedro, eles jogaram todo o esgoto, porque as pessoas precisam morarem. Mas eles tocaram fogo no morro inteiro, foi um inferno, e depois eles canalizaram o esgoto no riozinho que passa em frente à minha casa. Aquele riozinho de águas cristalinas, hoje é um esgoto mal cheiroso. E a solução que eles arrumam também é canalizar o rio. E vão e lá fazem obras assim, despoluição do rio Tietê, despoluição do rio Tietê. Aonde que está a despoluição, se cada vez eles colocaram um tubo no chão, canalizaram o rio longe da casa dos invasores, fizeram uma avenida e o rio passa no meio, fizeram um trabalho milionário, sem dar um custo para aquelas pessoas que fizeram um crime ambiental. E hoje, aquilo lá é um rio podre, e a solução que eles arrumam é canalizar o rio, como eles querem canalizar, aterrar a lagoa. E a água faltando nos outros lugares. Por que é que não se olha onde está a fonte da água pura? As nascentes que eles puseram esgoto dentro, que são dezenas que formam aquele riozinho lá. Tudo com esgoto, porque a prioridade é a pessoa. Agora, a solução é canalizar o rio, para ninguém sentir o cheiro. Mas ele vai parar lá no rio Tietê, que já está podre. E a solução é assim: contrataram empresas japonesas para despoluir o nosso rio Tietê. Será que precisa, gente? Eu, que estou toda hora olhando ali, ninguém me dá uma voz, nem um ouvido, nem me ouve falar. E eu já falei na Câmara Municipal, já falei aqui várias vezes, ninguém fala. O problema é condenar o governo. E o governo que é culpado de tudo isso, sair ileso. Para mim, chega. Muito obrigada. Obrigada, dona Maria Aparecida. Por favor, agora, João Valério. Boa tarde a todos, boa tarde, pessoal do Brasil, pessoal do Estado de São Paulo, que ouve a gente nesse momento, através da televisão, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O ponto que nos traz aqui, poderia muito bem trazer aqui, um dos pontos aqui seria pontos de ônibus na região do ABC. Tem a linha de trólebus da região do ABC, tem 20 anos de atraso os pontos de ônibus daquela região. Poderia muito bem estar abordando esse assunto, mas não me convém nesse momento, não convém, eu acho que o povo de São Paulo também. Poderia muito bem estar abordando a educação de São Paulo, pior educação do Estado, pior educação do Brasil, né? Eu estava conversando com a diretora de escola lá na cidade de Diadema sobre a revolução da educação nos Estados Unidos nos anos 80, a qual teve que mandar uma professora para o espaço. Ela deu risada, mas a nave explodiu. Sim, mas a partir daquele momento,
a educação dos Estados Unidos melhorou. Que eu mandar. E a educação de São Paulo, o que tem que fazer? O Geraldo Alckmin não vai entrar em nave para explodir, né? Mas a população de São Paulo, ela tem o poder do voto para melhorar a educação de São Paulo. Porque a educação de São Paulo hoje é a pior do Brasil. Os senhores podem perceber os dados. Muito obrigado pelo seu apoio aí, senhor. E cada um aqui sabe, no Brasil, a média de alunos da escola pública que vai para a faculdade é de 20%. Você sabe qual que é a média no estado de São Paulo? De 10%. Então, agora você tem o poder do voto para melhorar. Esse voto pode ser essa nave que houve nos Estados Unidos nos anos 80. Que a educação de São Paulo hoje é a educação criminosa, que afunda o estado de São Paulo. Tá certo? Então, eu poderia estar abordando também a educação, mas não é o ponto que a gente quer chegar. Nós queremos chegar na irresponsabilidade do Geraldo Alckmin e da Sabesp de colocar uma água duvidosa para os senhores moradores do estado de São Paulo. E aí, nós temos 38 anos, eu tenho 38, os companheiros aqui são mais velhos que eu. Mas e as crianças que estão bebendo essa água que o Geraldo Alckmin está mandando, gente? Essa água que o governador está mandando para as pessoas nas suas casas, ela não tem garantia que é água para pessoas consumir. Ela tem garantia que é para gado. Porque existe uma máxima no Brasil, que a direita brasileira, o PSDB, principalmente, trata as pessoas como gado, a qual fala o Geraldo Alckmin, a qual fala o Zé Ramalho, fala isso muito bem, vida de gado, povo ferrado e povo feliz, a qual fala um mineiro agora, que faleceu agora há pouco, que ele fala isso. Gado a gente ferra, a gente mata, mas com gente é diferente, com pessoas são diferentes. Você tem que ter garantia nessa água que vai para essas crianças. Porque, vamos ver aqui, o jornal de hoje, a represa da Cantareira está com 8%. Né? Isso é o fundo do poço para o estado de São Paulo. Porque essa água não tem garantia. Quem me garante? Eu pergunto, quem me garante? Quem está me ouvindo agora na televisão e ao governador de São Paulo. Ele me garante que essa água não tem metais pesados? Não tem metais pesados? Tem sim. No fundo desse poço pode existir doenças lá dentro. Água podre lá dentro. Foi encontrado... 30 segundos. Foi encontrado há uns dias atrás, um mês atrás, a poliomielite em Campinas, o vírus da poliomielite. O Geraldo Alckmin tem que se responsabilizar por isso. E ele não respeita o Ministério Público. O Ministério Público mandou um pedido para o DAE se essa água tem garantia. Eles mandaram uma resposta para o Ministério Público do Estado de São Paulo que não tem garantia absoluta que essa água é potável ou não. Então, fica alerta para todo o povo brasileiro e que a Agência Nacional de Água faça uma intervenção no Estado de São Paulo para não mandar água poluída para o povo de São Paulo. Muito obrigado. Obrigado. Por favor, agora eu chamo o senhor José Roberto Alves da Silva. Boa tarde a todos. Nós temos na história do Brasil um problema muito sério de organização política dos movimentos. Eu fui mal interpretado há alguns programas atrás, quando me referi ao movimento dos trabalhadores sem teto. Eu quero dizer aqui que eu tenho o maior respeito pelo seu Guilherme Boulos, que coordena o movimento de trabalhadores sem teto, e do seu José Stedley, que coordena o movimento sem terra. Esses movimentos estão fazendo a diferença na busca da democracia pelo acesso a tudo aquilo que o cidadão tem direito e é vedado durante mais de 500 anos. Nós estamos numa oportunidade muito boa, que é a questão da eleição. O voto, nós todos temos que tê-lo como uma das melhores armas
e instrumento de pressão para que a gente consiga caminhar rumo à democracia plena. A ditadura, ela vedou todo tipo de manifestação e nós tivemos 20 e poucos anos negros que tolheram a nossa capacidade de raciocínio e de luta pelos bons meios de convivência harmoniosa e social. Nessa eleição, nós estamos vendo alguma polarização. Então, nós temos que identificar o seguinte: duas ações ideológicas. Uma, aqueles que vão gerenciar os recursos públicos e querem distribuir individualmente. Esses nós temos que banir do poder. E nós temos que valorizar aqueles que querem gerenciar os recursos públicos para a distribuição coletiva. Não podemos ficar discutindo privatização e nem a distribuição dos recursos e dos lucros das empresas públicas para distribuir para acionista. E é isso que um grupo de conservadores querem fazer e estão dizendo que é possível que ganhe a eleição. Atentem para isso. Nós devemos valorizar o voto para purificar a política, para nós conseguirmos avanços sociais, culturais, econômicos, para que nós possamos caminhar cada vez mais para o progresso e trazer boa melhoria para a qualidade de vida do nosso povo brasileiro. Como esse programa talvez seja o último do semestre, nós só voltaremos depois do processo eleitoral, porque é vedado o nosso trabalho de comunicação por conta da lei eleitoral. Nós deixamos aqui muito forte para todos. O voto deve ser valorizado, porque ele é a única arma para que nós não precisemos dobrar as pessoas para a sepultura. Nós devemos trabalhar para que nós tenhamos convivência harmoniosa e governantes que olhem pelo nosso povo, para que nós possamos ter vida digna, cultural, educacional e progressista. Muito obrigado. O programa Assembleia Popular é gravado às quartas-feiras, a partir do meio-dia. Para participar, os interessados precisam se inscrever entre 11h15 e 11h45 da manhã, aqui no local da gravação. Nós ficamos no Auditório Franco Montoro, na Assembleia Legislativa de São Paulo, que fica na Avenida Pedro Álvares Cabral, número 201, no bairro do Ibirapuera. Por favor, agora eu chamo então para falar o senhor Braz Antônio de Oliveira. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde aqui para as meninas aqui da mesa, que ela voltou cheia de simpatia para representar o nosso programa. E parabéns para nós, né? E volte sempre, hein? Então eu quero falar sobre a economia do país nosso, gerado há 2 décadas e pouco, que aquele trabalhador, o salário dele perdeu o teu poder de compra. Isso aí foi implantado na época da herança maldita nesse país. Todo trabalhador do nosso país, o salário dele perdeu o poder de compra. E hoje ele está querendo voltar a ganhar a presidência da República, diz que no governo deles não existia infração, companheiro. Eu falei a semana passada aqui que no governo deles a infração girava até 40% ao ano, e eles repassavam para o aposentado 6, 7% ao ano. A economia do nosso país era um desastre. Para você se tirar, companheiro, há quase 12 anos atrás, a inflação em cima de todos os produtos da cesta base, se basear, é mais caro do que hoje. O arroz, que aquele trabalhador pagava até 16 reais num saquinho de arroz de 5 quilos. O quilo de feijão era 5 reais. A inflação em cima de todo o produto da cesta básica era mais caro do que hoje, se você basear. E ele está falando lá na propaganda do
candidatos dos tucanos, que no governo deles não tinha infração, que eles que implantou a economia em nosso país. É enganoso, hein, companheiro? É uma vergonha, viu? Dá ter vergonha de assistir isso, viu? Eu não suporto tanta vergonha. Porque era 40% de infração em cima todo ano. Eles repassavam 5, 6 para aquele aposentado, aquele miserável daquele aposentado. E não era só produto da cesta básica, a infração era mais cara. O sistema de aparelho eletrônico era um desastre. Aquele trabalhador precisava trabalhar 2 meses para comprar uma televisão daquela cor, daquela quadrada. 2 meses. E se ele ganhasse salário mínimo, ele tinha que trabalhar 1 ano para comprar uma televisão. E hoje, companheiro, não era só a infracionário em cima de todos os produtos da cesta básica. O saco de cimento era 24, 25. Aquele trabalhador não podia comprar um saco de cimento para dar uma chapiscada no barraco dele, que era um absurdo, porque o salário dele era uma porcaria. O salário mínimo era 48 dólares, que dá 130 reais hoje. Tinha um poder de compra ridículo, ridículo. 5 vezes a menos do que esse salário mínimo que circula em nosso país, que é uma porcaria, os deles ainda eram mais pequenos ainda. Como é que esses caras têm o poder, essas urubucaias têm poder para voltar para administrar o nosso país? Jamais, companheiro, jamais, nunca pode voltar essa herança maldita para governar o nosso país, para matar os pobres de fome? Jamais. Eu estou aqui, ó. Eu vou bater. Eu estou aqui, ó, com benefício de aposentadoria, implantado dia 11/7/94, até dia 11/11/2012. Isso aí foi no governo deles. Esse benefício tinha o valor de 238 reais. Era 2 salários mínimos da época, aquele salarinho. 30 segundos. Entendeu? Aí, esse benefício teve um aumento de 149 reais, desse valor, 149 reais, que dá uma base de 60% nos 8 anos do governo dos caras, né? Dá uma base de 60%, dividido por 8, é 6, 7% que eles repassavam para o aposentado. E a inflação era alta, companheiro. Agora os caras vêm falar que no governo deles não tinha inflação. Está aqui, ó. Está aqui o benefício. Dentro dos 8 anos do governo deles, 6, 7% eles deu aumento para o aposentado miserável desse país. E eles implantaram economia em nosso país. Jamais! Obrigada, seu Brás. Por favor, agora com a palavra, Luiz Sérgio Maciel. Bom dia a todos. É a minha primeira vez que eu venho aqui à tribuna. Para mim é uma grande honra. Bom dia também à equipe também, ao público que está me assistindo. Então, nesse momento, está acontecendo um grande evento no Brasil, a Copa do Mundo. Eu adoro Copa, mas nas condições que está sendo apresentado a gente essa Copa, aonde foram gastos 30 bilhões de reais para um evento privado, e onde isenção de imposto de isenções fiscais, a FIFA deixou de, o Brasil está deixando de receber, da FIFA 1 bilhão de reais. Ou seja, esses 30 bilhões com relação a esse investimento e essa isenção fiscal poderiam ser utilizados em questões, por exemplo, como a saúde, a educação, moradia, e tem outras questões aí importantíssimas. Com relação, assim, à educação, as 3 universidades públicas estaduais
no caso a Unicamp, a Unesp e a USP, se encontra numa dificuldade financeira, né? E já há anos que a gente vem aqui na Assembleia Legislativa, né, pedir aumento de verbas para as universidades. Atualmente, as verbas para as universidades estão em 9,57%. A gente está pedindo, né, que vá para 11,6%, porque nesses últimos anos aí, né, a USP, as 3 universidades se expandiram, aumentou o número de vagas, e as verbas que estão sendo repassadas para a gente continua 9,57. Já está 10 anos, já 9,57. Então, essa casa aqui possui 94 deputados. E está se pedindo que se faça uma CPI da crise financeira nessas 3 universidades. E para que isso aconteça, precisa de em torno de umas 32 assinaturas. O partido de oposição, né, da casa aqui, né, o PSOL, o PT, eles necessitam do apoio da bancada do PSDB, que é a bancada que está em peso aqui na Assembleia Legislativa, e já está há mais de 20 anos. Então, a gente pede o apoio assim dos senhores deputados. O Brasil só vai mudar com o apoio de todos, né? Nesse momento de eleição, nesse momento de grandes reivindicações, não adianta pensar num único partido. O partido tem que se aliar para a causa do trabalhador, a causa da sociedade. Então, é para isso que nós pagamos os nossos impostos, e vocês têm que honrar esse compromisso que vocês têm com a nossa sociedade. Muito obrigado a todos. Obrigada. Por favor, eu chamo o senhor João Sebastião Ferreira. Falar nesta data, 28 de junho, depois dos oradores que por aqui passaram, é quase impossível. Mas tentando ser um espelho, como dizia um dos oradores que antecedeu, que teve sua esposa assassinada por esses malditos assassinos médicos, que são inimigos do brilhante procedimento da Dilma de trazer médico de fora para nos socorrer. A gente tem que ser um espelho. Eu responsabilizo o descalço que há na pátria, você que não participa da vida política. É graças a você, a sua existência, é que as religiões puderam, em 1964, enganar o brilho do Criador, fazer uma passeata com Deus pela liberdade e trazer no poder os assassinos dos generais que implantaram uma filosofia que induziram você na mais perversa e etérea ignorância. Que hoje a gente está assistindo um teatro na rua, nas calçadas. Nossos irmãos, nossos semelhantes, dormindo nesse frio em cima de papelão. E outros pedindo comida. E a guerra civil está aí. Policiais sendo assassinados. O crime chegou na polícia. Porque não há respeito ao assalariado. O que me espanta, parece que eu estou vendo um fantasma. É quando eu lembro os ataques que eu fazia ao Maluf, e hoje o Geraldo Alckmin,
O PSDB é pior do que eles. É pior do que eles. Me lembro que eu fui sempre um líder comunitário atuante na minha região. Mesmo criticando o regime militar, mesmo perseguido e levado para o DOPS. Mas eu era chamado no palácio, eu recebia telegrama no palácio. Hoje, o governo do PSDB odeia o povo. Assim como os deputados dessa casa também. Tem um deputado aqui por nome de Zerbino, do PSDB. Pedi uma audiência com ele. A secretária me ligou para saber qual é o assunto. Os nossos deputados não vêem no eleitor a semelhança deles. Ah, mas eles esquecem que tem uma arma. E você, telespectador, é o ano da eleição. Vamos trocar esses deputados. Vamos nos apoderar da única arma que está ao nosso alcance, é o voto. Vamos mandar para cá gente nova. E tem outra coisa. Eu estava preso no doicode. Eu presenciei a tortura da Dilma. A Dilma não foi terrorista. Terrorista foi os militares que derrubaram o governo eleito pelo povo. A Dilma ela foi uma patriota. E não dá para votar contra a Dilma. Não dá! Se existe alguma coisa errada, a culpa é de você que manda para o Congresso bandido safado. Que manda para aqui, para esta casa safados. Então vamos participar. A ignorância é a rainha, é a princesa de toda a maldade. Está aí o deputado que criou condições, que é o Tato. E nós temos esse espaço aqui. Muitos de nós vêm aqui brincar, lembrar de Garrincha, da Tofel, falar mal do movimento sem terra, sem casa, falar que eles não pagam a casa. Como que o cara vai pagar a casa com esse salário, trabalhar de graça? O povo brasileiro é escravo. Nós, os negros, os pretos, era muito mais livres do que o assalariado hoje, que nós tínhamos a casa garantida, a roupa garantida e a comida garantida. Quem é que tem casa garantida hoje? Comida garantida! Estamos despidos da dignidade de tudo, por sua culpa que não participa das reuniões, que não ouve os programas sérios. Muito obrigado pela atenção. É lamentável a escassez do tempo. Obrigada, seu João. Por favor, Maria Eliane. Boa tarde a todos. Eu sou Eliane, sou lá de Diadema. E hoje, ouvindo meus amigos falarem sobre a água, eu venho aqui também falar que a grande culpada pela falta de água que está ocorrendo em todo o estado de São Paulo é a SANED. Mas por que a SANED? Porque a senhora presidenta da SANED, a senhora Dilma Pena, ela está deixando a desejar na sua função de ser presidenta e fiscalizadora dos seus subordinados. Porque lá em Diadema, eu moro no Eldorado, na rua Presidente Prudente, está há 15 dias vazando água limpa, cristalina, água que poderia ser consumida. E lá, nós ligamos para o número 195, eles não atendem. Quando atende, é uma morosidade, você fica no sistema eletrônico, que fica aquelas musiquinhas inconvenientes. Então, todos têm a responsabilidade, mas a presidenta, por que ela não vai fiscalizar os seus subordinados? Os bairros têm, cada cidade tem o seu secretariado, por que não estão fazendo seus papéis? Em relação ao governador do estado de São Paulo, lá em Diadema existe o Hospital Estadual do Serraria. Só que hoje, ele é um hospital que está atendendo a portas fechadas. Se você levar um paciente baleado, eles vão atender, mas vão demorar. Uma pessoa violentada, eles vão atender, porém você tem que esperar. Um munícipe que queira fazer um exame de mamografia, de raio-x da mama, ou ultrassom da mama, ou ultravaginal, seja lá qual tipo de exame que for, eles não estão fazendo lá no Hospital Estadual do Serraria de Diadema. O Quarteirão da Saúde.
eles estão falando que vão montar a rede Luci Montoro, quando não se tem garantia de quando vai sair essa rede, né? Porém, o que eles estão fazendo com as pessoas que precisam de exames mais detalhados? Eles estão fazendo mutirão e estão jogando todos para a cidade de Santo André. É isso que está acontecendo em Diadema hoje. Vão as manadas das pessoas, vão lá, joga tudo para a Santa Casa de Santo André. E eu vou finalizar aqui falando para a seleção brasileira. Nós torcemos por todos os jogadores, e especialmente para o Davi Luiz, que é lá de Diadema, que é do bairro do Caema. Torcemos para você, Davi Luiz, para todos os jogadores, e que você venha mostrar a garra do povo aguerrido da nossa cidade, e falar também que, caminhando pela Avenida Ipiranga com a Avenida São João, como está bonito ver a receptividade do nosso povo brasileiro, do nosso povo paulistano com os estrangeiros. Parabéns a todos pela educação, pela receptividade com os estrangeiros que estão aí na nossa cidade. Obrigado e boa tarde a todos. Obrigada. Com a palavra agora, Padre Ney Oliveira. Agradeço à bancada mais esta oportunidade, agradeço a Silvia e a Paula. Eu vou falar um pouco sobre ecologia, um colóquio ecológico entre Olavo Bilac e Tiago de Mello. Olavo Bilac em Ouvir Estrelas e Tiago de Mello, O Animal da Floresta. Ora direis, ouvir estrelas, certo, perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos todas as noites, enquanto a Via Láctea, com um pálio espanto, aberto cintila, e ao vir do sol saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, deslocado amigo, que conversa com elas, que sentido tem o que dizem, quando estão contigo, eu vos direi, amai para entendê-las, pois quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Tiago de Mello concorda. De maneira lilás, ninguém me crê, se fez meu coração. Espécie escassa de cedro, pela cor e porque abriga em seu âmago a morte que o ameaça. Madeira dói, pergunta quem me vê os braços verdes, os olhos cheios de asas. Por mim responde a luz do amanhecer que recobre de escamas esmaltadas as águas densas que me deram raça e cantam nas raízes do meu ser. No crepúsculo estou da ribanceira entre as estrelas e o chão que me abençoa as nervuras. Já não faz mal que doa meu bravo coração de água e madeira. Filho da floresta, água e madeira vão na luz dos meus olhos e explicam este jeito meu de amar as estrelas, de carregar nos ombros a esperança. Um lanho injusto, lama na madeira, a água forte da infância chega e lava. Me fiz gente no meio de madeira, as achas encharcadas, lenha verde. Minha mãe reclama da fumaça. Na verdade, abri os olhos vendo madeira. Filho da floresta, água e madeira, voltei para ajudar na construção da morada futura. Um dia chegarão as proas claras para os verdes livrar da servidão. Precisamos do verde para termos água. Obrigado, paz gera paz, amor gera amor, calma, paz, positividade a todos. Deus abençoe. Obrigada. Por favor, seu Manuel Cruz. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por mais essa grande oportunidade que Ele está nos dando para cada um de nós passar exatamente sobre o que pensamos, o que vimos e o que pretendemos ver acontecer no nosso país, com a nossa nação. Quero parabenizar a nossa jornalista, demais colegas delas, nossos colegas de Câmara, que Deus continue iluminando.
boa escolha na eleição. Quero dizer para todos que nós sempre temos opção, porque Deus é fiel, Ele nunca nos deixa na mão. O que cabe é a gente saber e escolher, perceber o que temos na nossa frente para não ter a decepção após da eleição, como tem ocorrido. Quero dizer que muitos colegas aqui falaram sobre a água. Nesse programa mesmo, graças a Deus e a permanência dele, os deputados que são favoráveis, que continue assim, que eu falei que eu ouvi um cientista, que não era da USP, falar que a água era imprópria. Ele falou na Rede Record. E aí, logo em seguida, apareceu um cientista se apresentando pela USP, dizendo que era própria. Para aí, está 1-1. E cadê a prorrogação? Cadê o outro cientista? Agora, eu acho que nem precisa aparecer mais um cientista para dizer que é imprópria. O sabor dela no nosso paladar confirma que é imprópria. A cor dela, a transparência dela nos copos também confirma que é imprópria. Então, é indiscutível que a água que nós estamos tomando, lá no sertão do Piauí, nem para os porcos nós damos. Nem para os porcos, porque os porcos são o alimento e o alimento tem que ser saudável. Então, essa é uma das mensagens que eu quero passar sobre a água. Quero parabenizar a colega que está dando parabéns para a nossa nação brasileira por estar atendendo a recepção aos estrangeiros, e é isso que nós temos que fazer. Depois mandar a conta para quem fez a conta. E quero dizer, também não poder deixar de falar, a necessidade da gente ter proposta para combater a violência. Combater o desrespeito à vida. Vida essa que está sendo desrespeitada em todo sentido, inclusive como nós falamos da água. Quero dizer que esses 5 projetos vão com certeza fazer com que nós temos pela frente mais respeito à nossa vida e aos nossos pertencentes, que são caríssimos para vir à nossa mão. Nós somos uma nação que paga o maior índice de carga tributária, os maiores impostos. Por isso, precisamos que tenha o direito de ida e vinda à mão dupla. Por isso, eu defendo um dos meus projetos desde 2003, que tudo que for tirado da mão das pessoas, a partir do dia 1º de janeiro, com fé em Deus, vai ser aprovado a lei, que a pessoa vai pegar de volta através de nota fiscal. E que o preso seja sustentado pelos seus familiares. E, notoriamente, a necessidade de responsabilizar os seus familiares pelos seus criatórios. Quero dizer também que há necessidade também de ser implantado, e eu creio que a partir do dia 1º de janeiro vamos conseguir que nenhum veículo seja recolhido das pessoas, porque elas são donas. Se estou irregular, cabe o governador multar. Isso é um dever e um direito do governador. Mas nenhum veículo, cada um tem que ficar na sua garagem com o seu dono. Quero dizer também que os policiais também têm que ser vistos como eles merecem. Eles não podem ter uns salários de início, um piso salarial inferior, no mínimo, a R$ 6.200 em moedas correntes nacionais. E que a maioridade penal tem que ser a 0, pois quem mata é assassino e quem rouba é ladrão, independentemente da idade. São algumas das minhas propostas a partir do dia 1º de janeiro. Um abraço, que Deus abençoe a todos. Obrigado. Obrigada, Simão. Por favor, senhor Oswaldo Martins Oliveira. Senhoras e senhores, boa tarde. Silvia, Paula, minhas saudações de imprensa. Oswaldo Martins, o popular Vadão de Jesus, ou Vadão Goleiro do Rei. O caso da jumenta, ele foi resolvido. Daqui a pouquinho eu falo sobre o caso da jumenta. A bem da verdade, nós estamos aí às vésperas das eleições. Daqui a pouquinho eu falo. São 1.200.000 telespectadores que
vão nos ouvir neste momento. Obrigado, Alesp, TV Alesp, obrigado ao trabalho. A seleção africana nenhuma classificou. Futebol primário, e temos que aprender. Esperava a Costa do Marfim, mas não houve condições. Nós homenageamos os africanos há poucos dias atrás, com o Centro Cultural Africano e a nossa Ordem dos Países de Língua Portuguesa, a terceira língua mais falada no mundo. Terceira língua mais falada no mundo. Só na África nós temos 7 países que falam português. Veja bem, nós teremos a grande alegria do povo. Acabei de receber agora mesmo a confirmação do dia 12, a homenagem ao meu grande amigo, né, que partiu para o mundo há 25 anos, Mané Garrincha. Dia 12, a homenagem, o jogo do ano, jogo Copa do Mundo, Mané Garrincha, será feito aqui em São Paulo no dia 12. Entregaremos o prêmio Alegria do Povo, Mané Garrincha, Copa do Mundo 2014, através da JORC, Associação dos Jornalistas Corintianos do Brasil, e da Ordem dos Países de Língua Portuguesa. Eu queria dizer o seguinte, neste momento, lembrar do saudoso Oberdan Catani, que faleceu sábado, estive lá no Palmeiras, fiz a condolência à família, e no dia do jogo do Mané Garrincha, nós vamos lembrar também de grande Oberdan Catani. Eu, que fui goleiro profissional, joguei em várias equipes no Brasil e no mundo, comecei a jogar em função de Oberdan Catani. Saudade eterna a Oberdan, a missa será sexta-feira lá na Lapa, na Igreja Nossa Senhora da Lapa, às 19 horas. Muito obrigado também a todos os meus queridos amigos. Vamos em frente, porque 2014 está aí as eleições, e eu vou caminhar com a minha jumenta por todas as cidades do estado de São Paulo, já que estamos à prece na convenção do nosso PMDB, junto com o Paulo Scaff, tivemos o nosso nome indicado para fazer parte da chapa, como estadual. E nós iremos caminhar através do nosso trabalho, educando a criança, não é preciso corrigir os adultos. Isto posto porque no Brasil, no estado de São Paulo, nós temos aí a deficiência da educação. O estado de São Paulo, como disse o meu antecessor, é o pior estado em educação. Vamos renovar a Assembleia, vamos colocar pessoas comprometidas com a educação, que é o caso particular da minha pessoa como professor, catedrático, vivi em vários países do mundo, tenho o meu background na área da educação e vou auxiliar o povo de São Paulo a ter uma educação melhor. Porque se nós educarmos as crianças, não teremos necessidade de corrigir os adultos. A alegria do povo estará sendo homenageada, como eu disse, no dia 12, sábado de julho, às 10 horas da manhã. Entre em contato com o meu e-mail vadal@gmail.com e eu mandarei um convite para você receber o diploma do Garrincha, Alegria do Povo. E para encerrar minha fala, eu queria agradecer a todos os telespectadores que teve paciência de me ouvir durante esses meses. E hoje, antecedendo as eleições, é o último programa. Eu desejo que Deus, o Criador dos céus e terra, abençoe a todos, dê paz e saúde e dê condições a você ter identidade de voto. Porque 40 milhões de eleitores irão às urnas, 20% vai anular seus votos, mas 30 milhões irá sufragar o seu voto naqueles que confia. Muito obrigado e até a nossa vitória. Obrigada. O programa Assembleia Popular fica por aqui. Tenham todos uma boa semana.